Qualquer observador atento à época atual verificará que as demandas do nosso tempo apontam para um desfecho divinamente escatológico. Então basta nós olharmos aí a situação do mundo, o que o mundo está vivendo hoje, a situação política, financeira, religiosa. Então nós vamos ter a plena certeza de que a volta de Jesus é uma coisa muito breve e tudo está caminhando a passos largos. Tudo está se cumprindo rapidamente e toda a preparação para o final está ocorrendo em nossa geração. Temos que prestar atenção nisso, ficarmos atentos e lembre-se sempre, devemos ser achados fazendo a obra de Deus. Devemos ser achados fiéis, santificados, separados para o Senhor, pois está breve, muito breve, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem nos buscar. Esteja pronto. Vamos ver na nossa parte 1, livro de Zacarias. Nós teremos aí tópico 1, contexto histórico, tópico 2, vida pessoal, tópico 3, estrutura e mensagem, tópico 4, unidade literária. Então vamos ver então contexto histórico. Zacarias e Ageu receberam os oráculos divinos no segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, em 520 a.C. Então os dois profetas que foram contemporâneos, sabendo que Ageu já estava na velhice e profetizou pouquíssimo tempo, nós vimos na lição passada, e Zacarias então, bem mais jovem, inicia o seu ministério, na época então que Ageu está terminando aí, e 2 meses depois que Ageu começou, e ele agora então exerce a sua função de profeta que vem para incentivar o povo, encorajar o povo e fazer o povo acreditar no futuro, ter uma esperança, a esperança messiânica do governo do próprio Jesus sobre Jerusalém, sobre o seu povo. Então esse período aí é o período quando Dario governava o Império Persa, que era um império que na época era o mais poderoso da terra, que tinha mais campo conquistado da terra. Conforme estudado anteriormente, a situação espiritual de Judá é a mesma descrita no livro de Ageu. Então qual a situação aqui? Não é uma situação de idolatria agora. Eles não adoravam mais a deuses, ficaram livres disso depois de serem levados cativos para a Babilônia e ficarem lá cativos durante 70 anos. Então eles aprenderam a lição. Agora a idolatria acabou. Então a situação deles era agora uma situação então de letargia, assim como se estivessem dormentes, A situação era a seguinte: Deus, através de Ciro, os enviou para Jerusalém para restaurarem o templo em Jerusalém. E a partir do templo eles reconstruiriam então Jerusalém, os muros também e toda a nação. O que eles fizeram? A primeira coisa, a mais importante, que era construir o templo, eles haviam parado a construção, estavam desanimados. Então Deus envia tanto o profeta Ageu como agora Zacarias para animá-los a reconstruírem e fazer isso o mais rápido possível e com toda a dedicação possível. A indiferença religiosa e o avanço do secularismo colocavam Deus em último plano. Então eles tinham uma religião, mas uma religião que não visava a obediência a Deus, apenas cumprir uma tabela, apenas isso. Existe muito isso hoje na igreja, que é a religiosidade. A pessoa vai para a igreja pelo costume de ir, a pessoa vai sempre para a igreja para buscar alguma bênção para si, está sempre desejoso de receber alguma coisa de Deus. Ele nunca vai com a intenção de adorar a Deus, de dar alguma coisa, mas sempre com a intenção de receber alguma coisa. E ele não vai para a igreja para prestar um culto a Deus, mas apenas pelo seu costume de ir. Então ele vai para a escola bíblica dominical, que é o dia, é a hora da escola. Ele vai para o culto, porque é o dia, a hora de ir. Então nada é feito com prazer, com alegria e nunca visando prestar um culto realmente, adorar realmente a Deus. Apenas para satisfazer a sua religiosidade. E assim eles estavam fazendo.
Eles estavam ali, acreditavam em Deus, sabiam que era Deus que os havia enviado, mas estavam cuidando cada um da sua própria vida, preocupado em ganhar dinheiro, construir suas casas, e as coisas de Deus eles iam deixando para depois, as coisas que Deus realmente queria que eles fizessem. Assim também caminha hoje a igreja, infelizmente. Os dons espirituais têm sido menos importantes do que as riquezas materiais. Ao invés dos líderes jejuarem, orarem, estudarem a palavra de Deus, se dedicarem, buscarem com todo afinco, com toda a coragem realmente, todo o ânimo realmente, os dons espirituais que são as maiores riquezas que existem de Deus para nós hoje, então eles preferem trabalhar e fazer de tudo para possuírem riquezas. Então, ao invés de trabalharem na construção do templo, que é o nosso corpo, trabalharem aí no crescimento dessa presença poderosa de Deus em nós, ao invés de buscar então o poder que vem do alto, eles estão mais preocupados com prédios, com casas, com fazendas, com carros, com as coisas materiais. Por isso, tal como a história dos antepassados dos judeus, o Senhor estava desgostoso daquela geração. Então Deus não estava nada satisfeito com aqueles 50.000 que saíram lá da Babilônia e vieram para Jerusalém, porque eles não estavam obedecendo à vontade de Deus, eles estavam mais preocupados consigo mesmo, com as suas famílias, com seu bem-estar social, material, do que em realizar a obra que Deus tinha para que eles realizassem. Era um investimento que parecia que não ia ter retorno. Deus havia investido neles, acreditado que realmente eles iriam fazer a sua obra. Depois nós temos aí vida pessoal. Zacarias era de uma família sacerdotal, assim como Jeremias e Ezequiel. Seu avô Ido era sacerdote e veio do exílio a Jerusalém no grupo liderado por Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque. Então nós vamos ver aí que Zacarias ele vinha de uma linhagem sacerdotal. E parece que esse avô dele, Ido, era um sacerdote muito famoso, conhecido e de grande destaque, pois quando alguém era citado assim com o nome do avô, é porque a importância desse avô era grande. Se tivesse falado o nome do pai dele, então o nome do pai dele seria conhecido, mas não, seu avô Ido era bastante conhecido, um sacerdote que provavelmente foi muito fiel a Deus e prestou grande serviço para Deus durante o tempo que eles estavam na Babilônia, provavelmente ensinando a palavra de Deus, provavelmente aí sempre relembrando o povo das promessas de Deus e sempre encorajando o povo, falando das promessas de Deus futuras e que eles seriam libertos, que eles seriam restaurados como nação. Parece que Baraquias, seu pai, faleceu quando o profeta ainda era criança. Assim Zacarias foi então criado por seu avô. Isso pode justificar a omissão do seu nome em Esdras, que o chama apenas de filho de Ido. O ministério profético de Zacarias foi mais extenso que o de Ageu, pois ele menciona os oráculos entregues 2 anos após o seu chamado. Então o que mais parece aí é que o pai do profeta Zacarias havia falecido quando ele ainda era criança e ele foi criado então pelo seu avô Ido, pois ele é até chamado de filho de Ido. Vamos ver a estrutura e mensagem. Os oráculos de Zacarias são apocalípticos. Eles foram entregues por visão e palavra. Então essas mensagens que vieram através de Zacarias são mensagens apocalípticas ou escatológicas, coisas que vão acontecer no futuro. E elas vieram então através de 2 tipos de revelação. Vieram através de visões e vieram através de palavras ditas por Deus no interior então de Zacarias. Ele teve 2 tipos aí de revelação de Deus. O assunto do livro é o Messias de Israel. Então o assunto do livro é Messias, ou seja, Jesus, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus Cristo. Aí sempre lembrando que
Cristo quer dizer então o Messias, o enviado de Deus para a nossa salvação. Então sempre lembrando que a vinda de Jesus Cristo é o assunto principal aí, e principalmente a vinda de Jesus Cristo para governar, para reinar sobre Israel durante 1000 anos. Então a mensagem escatológica mais voltada para o milênio. Mas Jerusalém também ocupa espaço significativo na profecia. Há diversas referências diretas e indiretas a Zacarias em o Novo Testamento. A vinda do Messias e os demais eventos escatológicos predominam os capítulos de 9 até o capítulo 14. Então ele fala muito também sobre a cidade de Jerusalém e as suas fases, suas épocas, né? Tanto a sua queda como a sua restauração, então tanto o juízo como também as beneficências de Deus, e fala sempre então, principalmente a partir do capítulo 9 aí, até o capítulo 14, sobre o reinado do Messias, o milênio. Então, para ver aí Zacarias no Novo Testamento, nós temos aí Zacarias 9:9, confere com Mateus 21:5. Zacarias 11:13, confere aí com Mateus 9:10. E Zacarias 12:10, confere aí com Apocalipse 1:7. Vamos ver a unidade literária. A respeito da unidade literária de Zacarias, as opiniões mais populares estão divididas em 3 grupos principais. Então nós temos aí uma questão no livro de Zacarias sobre aí os escritos. Se foram escritos todos esses escritos numa mesma época ou não. Se foram todos escritos pelo mesmo escritor ou não. Então quando fala aí de unidade quer dizer isso. Então vamos ver aí 3 opiniões a esse respeito. Diz o seguinte: a primeira opinião aí diz o seguinte: são os que defendem a unidade literária, os que consideram os capítulos de 9 a 14 provenientes do período pré-exílio babilônico, e os que apontam para o período pós-exílio, os liberais. Esta última ideia é descartada pelos críticos conservadores. Então quais são os 3 grupos aí? Primeiro, os que defendem a unidade literária. No segundo grupo, os que consideram os capítulos de 9 a 14 provenientes do período pré-exílio babilônico. Então, são os que acreditam que os primeiros capítulos foram escritos depois do exílio e os últimos capítulos antes do exílio. E o terceiro grupo são os que apontam para o período pós-exílio, que são os liberais aí. Então essa última ideia é descartada pelos críticos conservadores. Bom, a diferença de estilo literário é natural. Um autor pode mudar seu estilo com o tempo e com o assunto a ser tratado. Em relação à passagem de Zacarias 11:13, onde o evangelista Mateus atribui a autoria do seu conteúdo ao profeta Jeremias, há pelo menos 2 explicações.